14 de fevereiro de 2017. Esse foi o dia que eu, você ou qualquer pessoa que gosta de futebol começou a ver a melhor partida da história do Neymar ser escrita. Mas não, ela não foi nesse dia, porque esse dia o Neymar ainda pelo Barcelona foi até Paris jogar. Pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League daquele ano, Di Maria meteu 2 gols, sendo um de falta e outro de um chute de fora da área, o que você já vê que o jogo foi de outro nível. Draxler concluiu mais um gol e o Cavani fechou a conta. Naquele jogo, simplesmente, a gente não viu o Barcelona, não existia Barcelona e o PSG parecia um time completamente diferente. Rabiot e Verratti simplesmente anularam o meio-campo do Barcelona, que não tinha nada mais, nada menos que Busquets e o Iniesta. Então, como isso aconteceu, só os deuses do futebol podem explicar. Talvez nem eles podem explicar e talvez por isso o final é o que aconteceu. Nesse jogo, o PSG conseguiu simplesmente anular o Barcelona e isso é muito importante que você saiba. Assim como Neymar e Luis Soares, ninguém conseguiu fazer nada. Aí você já deve estar se perguntando, mas o título desse vídeo não é a melhor partida da história do Neymar? E agora você deve ter se tocado que sim, esse vídeo é sobre a maior partida da história na carreira do Neymar. E ela começou a ser escrita muito por conta dessa goleada de 4-0 sofrida pelo Barcelona, que sinceramente, se não tivesse acontecido, a melhor partida da história do Neymar não teria acontecido também. É difícil falar a melhor partida porque naquele exato ano, 2017, ou até antes, 2016 e até depois, 2018, o Neymar simplesmente brilhava em todas as partidas, mas eu acho que nunca na história do Barcelona alguém chamou tanto a responsabilidade pra um jogo tão gigante, pra uma goleada tão absurda, que ele poderia simplesmente ter virado uma piada se acontece isso, ele faz o que ele fez e o jogo de volta fosse 4-0 pro PSG de novo. O Neymar seria a maior piada do Barcelona, mas como você sabe, isso não aconteceu. Mas antes do jogo de volta, teve muito clima tenso, muita coisa nos bastidores, que até teve uma coisa que é um ícone, assim. Se você acompanhava o Neymar ou o Barcelona, você lembra disso. O famigerado do Neymar no Facebook, 1% de chance, 99% de fé. Enquanto isso, em Paris, todos os jornais, toda a imprensa falava em noite perfeita. Simplesmente, eu acho que ganhar de 4-0 daquele Barcelona contra o MSN é uma noite perfeita pra qualquer um. O dia que o PSG se impôs como um gigante europeu, era essa a manchete de um dos jornais da França. E na Espanha, por outro lado, claro, o maior desastre que o Barcelona podia esperar no jogo de ida da Champions League. O próprio Barça já até tinha sofrido uma goleada no mesmo nível pro Milan em 1994, mas claro que naquela época não conseguiu a virada, né? Até porque um 4-0 numa Champions League, meu sonho é que meu time conseguisse fazer isso no Paulista. Mas não dá. Ao fim do jogo, Piqué foi o jogador mais revoltado, assim, pelo lado do Barcelona. Falou que o time simplesmente não competiu, o que é até normal, né? E o Luiz Henrique, sim, o que hoje foi campeão pelo PSG na última Champions League, era o técnico do Barcelona na época, e ele falou que simplesmente não tinha o que conversar na entrevista. Falou que se os jornalistas quiserem conversar sobre demissão, podiam conversar, porque pro Barcelona 4-0 na ida é muito complicado. Mas depois de tudo isso que aconteceu, em uma semana, tá, esses bastidores, a gente volta pro jogo. A torcida do Barcelona, por incrível que pareça, acreditava, mas totalmente por culpa do Neymar, tá? Diferentemente de outros jogadores como o Messi, como alguns outros jogadores na época ali no Barcelona, o Neymar puxou a responsabilidade pelas redes sociais e entrevistas. Então sempre que ele aparecia, era fomentando que o jogo seria simplesmente o jogo da vida dele e que ele acreditava 100% nisso. Inclusive em algumas entrevistas que ele deu numa série dele ali pra Netflix, o Neymar falou que sim, todo mundo ria quando ele falava, mas na cabeça dele simplesmente era um placar totalmente virável. A gente sabe que não era, mas na cabeça do Neymar era e foi um placar totalmente virável. Mano, acreditava muito. Eu vou ganhar essa porra desse jogo, você vai ver. Mas não foi muito fácil não, porque nessa partida, que foi a melhor partida da carreira do Neymar, o Barcelona começou, obviamente, naquele clima de missão impossível, mas é aquele velho ditado, né?
que não é um ditado. 4-0 é embaçado, mas você faz um gol, cai pra 3. Isso não é um ditado, mas eu acho que faz sentido, né? O Barcelona, obviamente, precisava de 4 gols pra levar o jogo pra prorrogação. Mas muito por culpa do Neymar, o Camp Nou, antes do jogo, parecia que tinha sido 0-0 o jogo de ida numa final e, sei lá, que tinha jogo de volta e o Barcelona ia ganhar basicamente fácil. Porque a torcida fez uma festa maravilhosa. Dificilmente a gente vai ver isso de novo, sabe? Um time perder de 4-0 em um jogo e na volta a torcida fazer o que eles fizeram no Camp Nou. Claro, quando você tem Messi, Suárez, Iniesta, Busquets, Piqué, Neymar, é mais fácil acreditar, né? Mas de qualquer forma, tudo isso foi basicamente por culpa do Neymar, o que já começou a desenhar essa partida como sendo de total responsabilidade dele. O primeiro tempo do Neymar não foi o melhor do que ele podia ser, mas só por tudo isso que ele fez antes do jogo, que incendiou a torcida, que fez todo mundo acreditar, fez até os próprios companheiros acreditarem, isso com certeza faz com que essa partida, independente se o Neymar não tivesse feito um gol, ele já teria um nome assim muito importante nesse jogo, mas como vocês vão ver nos próximos minutos, ele fez sim muita coisa. O Suárez abriu o placar com 3 minutos, por isso eu falei que com 3 minutos você faz um gol, cara, o jogo começou você precisando de 3 gols, e 3 gols pro Barcelona não é a coisa mais difícil do mundo, vocês sabem. Depois o Kurzawa marcou um gol contra, fazendo um 2-0 pro Barcelona, aí o negócio ficou louco. Messi fez 3-0 pro Barcelona, e eu acho que nesse momento, se você tava assistindo, você simplesmente falou, não, acabou, o Barcelona vai golear de uma forma absurda o PSG e tá classificado, mas não tava fácil ainda, porque o Cavani conseguiu fazer um gol. E qual era o problema disso? Não era o gol do Cavani. O problema disso é que naquela época existia a miséria, a pior coisa que alguém já inventou no mundo, que era o critério de gol fora de casa. Isso fazia com que o Barcelona agora precisasse fazer mais gols. Agora não bastava o Barcelona fazer 5 e empatar no agregado. Agora o Barcelona precisava fazer 6 gols. Em um tempo, o Barcelona precisava fazer mais 3 gols e não tomar nenhum. Você fazer 4 gols em um jogo é difícil. Você fazer 3 gols em um tempo é muito difícil. Ainda mais depois de todo mundo falar, acabou, vamos ganhar, e tomar um gol do Cavani e basicamente jogar um balde de água geladíssima, porque o Barcelona, que tinha feito 3 gols, tinha voltado para a estaca de 1 gol e ainda precisava de mais 3. Mas aí o Neymar acordou pro jogo. Neymar marcou um gol de falta maravilhoso, cara, mas assim, maravilhoso. Depois de já ter procurado o jogo em diversos momentos e não ter encontrado a jogada dele, ele achou uma falta ali maravilhosa que, meu Deus do céu, só de ver essa falta aí eu já começo a arrepiar, porque esse jogo foi absurdo. E ele fez assim o 4º gol do Barcelona, abrindo um 4-1, mas ainda faltando 2 gols. Mas aí você vai falar, pô, mas né, não tá tão difícil, né, cara? Dá só mais 2 gols. O Neymar fez o gol de falta do 4-1 no minuto 88 desse jogo. Ou seja, faltava 2 minutos mais acréscimos pro PSG se classificar, e pra isso só não podia tomar 3 gols. Cara, eu me imagino assim, se eu fosse, sei lá, um fanático do PSG, eu tô assistindo o jogo, aí beleza, jogo complicadíssimo, 3-0, Cavani no segundo tempo faz um gol, passamos. Aí passa mais um tempo, beleza, 3-1, ganhamos. No minuto 88, cara, quem que imaginava que o PSG ia tomar 3 gols? Mas sim, o PSG tomou o 4º gol no minuto 88 de falta do Neymar. No minuto 91, aquele pênalti mandrake, cara, que hoje eu agradeço por ter acontecido, porque conseguiu transformar tudo aquilo nesse vídeo do melhor partida da história do Neymar, e o Neymar converteu, fazendo assim o 2º gol dele em 3 minutos. E agora, um jogo que faltava 2 minutos ou 3 gols pro PSG se classificar, agora simplesmente caiu pra 1 gol. E aqui a coisa você já vê que, cara, eu não queria estar na pele de um jogador do PSG nesse momento. Na verdade eu queria, mano, eu pegava a bola e, sei lá, eu furava a bola, eu pegava a perna de um zagueiro assim, eu grudava, mano, na perna dele. Não tem condições de um time tomar 3 gols faltando tão pouco tempo pra classificar em cima do Barcelona. Mas como vocês sabem, uma das maiores viradas da história do futebol e também o melhor jogo da história da carreira do Neymar aconteceu. O Neymar cobra uma falta, acontece algumas coisas ali na área, a bola volta pro Neymar. Cara, ele faz um negócio assim que eu juro por Deus que eu queria estar na cabeça dele pra saber se ele pensou em fazer aquilo, se ele pensou só em, sei lá, tocar, mas
qualquer outro jogador, eu tenho certeza, principalmente se fosse um pé de rato, aquele pé de rato do seu time, teria pego e chutado pro gol pra tentar fazer um milagre. Mas não, mano, o Neymar pegou e deu uma cavada no minuto 55 de um jogo totalmente absurdo. Que a bola parou num lugar assim, cara, que eu acho que eu conseguia fazer aquele gol, de tão gênio que o Neymar foi. E aí o Sérgio Roberto só deu um toque na bola e fez o gol mais importante, assim, eu acho que, cara, pode ser um dos gols mais importantes da história do Barcelona, sabe? Porque, não pelo título, né, tava longe, oitavas, mas porque era algo simplesmente inacreditável, tá ligado? Um time conseguir meter 4 e depois fazer 1 e tomar 6, absurdo, mas... Vamos falar do Neymar, que aqui realmente, cara, se transformou num ícone, assim, do Barcelona. Qualquer torcedor do Barcelona, até hoje, simplesmente ama o Neymar. Claro que não tanto agora, né, porque ele meio que traiu, foi pro PSG. Mas, de qualquer forma, se o cara lembrar só daquela época, o Neymar, pra ele, é incomparável, assim. Foi um negócio surreal, não só pelo jogo, mas pelo todo o entorno que ele fez em uma semana pra fazer todo mundo acreditar, e chegou na hora, quando precisava, meteu 3 gols, na verdade 2 gols e uma assistência, que foi quase gol, em pouquíssimo tempo, em exatos 7 para 8 minutos. Cara, é inexplicável quão bom foi essa partida do Neymar. Depois desse jogo, tem várias imagens do Neymar chorando assim, cara, num choro que eu acho que ninguém no mundo vai sentir aquela sensação que ele sentiu ali, sabe? De você chamar a responsabilidade num dos maiores clubes do mundo pra virar um placar totalmente bizarro e você fazer o que ele fez ali. Cara, é um choro que acho que pouquíssimas pessoas no mundo sentiram. Cavani e Verratti culpando a falta de maturidade do PSG, que eu acho que muito por conta desse jogo ainda se pendurou por vários anos, virou assim um carrasco mesmo da Champions League, foi o carrasco do PSG por muito tempo, até o Luiz Henrique ir pra lá, né? A imprensa francesa, que tava falando de um amistoso antes do jogo, começou a falar na maior vergonha que podiam sentir. La honte. Não deve ser assim que se pronuncia em francês. O jornal L'Équipe estampou inimaginável. Foi o pior dia pra você ser um francês, cara. O Unai Emery, técnico do PSG. Coitado desse cara, né? Não vou nem falar dele, mano. Vamos pular. E os piores pro PSG nesse jogo foram Marquinhos e Thiago Silva. E o Neymar, obviamente, foi o melhor do Barcelona nesse jogo. Isso sem contar o entorno, só o jogo. Sendo assim, essa a maior virada da história do Barcelona e a melhor partida da história do Neymar. A famosa e eterna La Remontada.